Então, pessoal, gravar esse vídeo aqui para poder explicar mais ou menos o conteúdo de vocês, das 3 semanas passadas que vocês fizeram as atividades. Por quê? Porque ele vai ser importante para vocês entenderem o próximo capítulo, que aí é já a teoria atômica de Bohr. Então, vamos falar primeiro então da eletricidade, o que é eletricidade, o que é eletrização. Para vocês entenderem como que funciona isso, a gente precisa entender o que esse carinha aqui, o Thomson e o Rutherford, descobriram que é sobre os elétrons. Então vamos lá então, eletricidade. Eletricidade, desde a antiguidade, o ser humano sempre observou esses acontecimentos, esses fenômenos elétricos na natureza. O mais comum deles, o relâmpago, né? Todo mundo deve ter visto um relâmpago aqui, eu acho. E como que funciona então o relâmpago? O relâmpago é um tipo de eletricidade. Então quem fica eletrizado na verdade é a nuvem. Como assim que a nuvem fica eletrizada? Ocorre na nuvem a eletrização por atrito, que é um dos tipos de eletrização. Então o que acontece na eletrização por atrito? No caso nós temos, por exemplo, a água na nuvem, que ela está... Vou fazer uma nuvenzinha aqui, né? A água, que ela sempre está subindo na nuvem, e algumas partículas de gelo que começam a descer. A água, ela carrega partículas positivas para a parte de cima da nuvem, enquanto o gelo carrega partículas negativas para a parte de baixo da nuvem. O que são essas partículas positivas e negativas? A gente vai ver depois, tá? Nesse caso, a nuvem ela fica como se fosse uma pilha, com carga positiva e carga negativa. E chega um momento que a nuvem não suporta mais e ocorre uma descarga elétrica, no caso do raio. É claro que se tiver um ponto mais perto do chão, por exemplo, uma árvore alta ou um poste com para-raio, esse raio vai cair em cima da árvore ou em cima do poste, porque está mais perto do chão, tá? Em geral. Claro que não é uma regra. Ou essa descarga pode acontecer dentro da própria nuvem. O raio não cai no chão, mas ocorre a descarga elétrica aqui dentro da nuvem. Aí nós temos você vai escutar o ruído, no caso que é o trovão, mas não vai ver o raio caindo no chão, tá? Vou parar aqui e continuar então. E, ainda falando da eletricidade, nós temos alguns elementos alguns elementos que têm facilidade em conduzir carga elétrica e outros que não têm facilidade em conduzir carga elétrica. Alguns condutores, ou seja, que têm facilidade em conduzir carga elétrica, nós temos a água mineral, né? Os metais, entre outros. Metais, ouro, cobre, alumínio, né? E os não condutores, como por exemplo a água pura, né? A borracha, o ar, a madeira, que já tem uma dificuldade maior em conduzir eletricidade. Então, como que ocorre então de onde é que vem essa eletricidade? Normalmente vem através do processo de eletrização. Ele pode ser por atrito ou pode ser por indução. O que é então a eletrização por atrito? Aquela velha experiência de você atritar o balão no cabelo. Aí o balão começa a atrair pedacinhos de papel, né? O que acontece ali? Você atrita o balão no cabelo. Não vou fazer porque o meu cabelo está molhado e não tem balão aqui em casa. E se atrita o balão no cabelo, o cabelo atrai ou melhor, o balão começa a atrair os pedacinhos de papel ou o próprio cabelo. Por quê? Porque os elétrons que estão no cabelo passam para o balão. Então o balão fica eletrizado, ele fica com carga negativa. E vocês sabem que o negativo com o positivo eles se atraem, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui o balão. E o balão, eu atritei ele no cabelo, ele ficou com carga negativa. Peguei aqui um pedacinho de papel. O pedacinho de papel tem carga positiva e carga negativa. Então o que vai acontecer? O balão, os elétrons que estão aqui, eles vão atrair esses prótons e vai repelir esses elétrons.
Então os iguais eles vão se repelir e os próximos vão se atrair. Nesse caso vai ocorrer a atração, tá? Então o balão, por conta dos prótons, esse papelzinho começa a grudar no balão, tá? Então vamos, para entender melhor o que são esses prótons e esses elétrons aqui, vamos entender então os modelos atômicos. Primeiro modelo atômico de Dalton. Vocês já viram isso aí ainda em sala de aula. O modelo atômico de Dalton, ele propunha que o átomo ele era uma esfera maciça, sem carga e indivisível. Então ele era uma esfera. Tinha uma massa, mas não tinha carga nenhuma, não tinha como se dividir esse átomo. Inclusive o nome átomo vem de não divisível, né? Então veio outro carinha que é o Thomson, que concluiu a partir dos experimentos dele que na verdade os átomos têm carga. Na verdade os átomos têm carga positiva e carga negativa. Os átomos, ele propõe no caso do modelo chamado de pudim de passas, né? Que o átomo era uma esfera e nessa esfera ficavam algumas partículas positivas, que ele deu o nome de prótons, positivo, né? E partículas negativas, que ele deu o nome de elétrons, carga negativa. Mais à frente descobriu que além do próton e do elétron existia uma outra partícula que tinha carga neutra, ou seja, ele não tinha carga nenhuma, que são os nêutrons. Então eu vou chamar o nêutron de N, o elétron de E e o próton de P, tá? Para poder facilitar o nosso trabalho aqui. Mais à frente, então, veio o Rutherford. Rutherford, com a pesquisa dele, ele descobriu, na verdade, que o átomo ele não era totalmente maciço, igual estou mostrando aqui, não. Ele, na verdade, ele era oco, ou seja, ele tinha espaços vazios entre eles. E, na verdade, ele descobriu que o átomo ele era feito de um núcleo pequeno e com massa, no caso toda a massa do átomo está no núcleo, e de carga positiva. Então aqui nós temos, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons de carga positiva e os nêutrons de carga neutra, né? Aqui no núcleo do átomo. Um, 2, 3, 4, 5, 6. E em volta desse núcleo positivo ficavam os elétrons, que os elétrons eles não param, né? Eles ficam todos se movimentando. Elétron aqui, um aqui, outro aqui mais perto, outro mais longe. Tem uma organização para esses elétrons aqui, tá? Depois a gente vai descobrir isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que para o átomo ficar estável, a mesma quantidade de prótons que eu tenho também tem que ter de elétrons. Caso contrário, ele fica eletrizado, tá? Se eu tirar os elétrons aqui, ele vai ficar agora com carga positiva, tá? E se eu colocar mais elétrons do que prótons, carga mais 1, 2 aqui, ele vai ficar com carga negativa, porque ele tem mais elétrons do que prótons. Quantidade de prótons não varia, tá? Só varia em algumas situações, mas a gente não vai ver isso não. O que vai variar é a quantidade de elétrons. Por quê? Porque o próton ele tem massa, ele é pesado, ele não consegue se movimentar. O elétron não, o elétron é leve, ele não tem massa praticamente nenhuma. Então ele consegue se movimentar entre os materiais com mais facilidade. Então, a partir desse esqueminha aqui, eu consigo também saber a massa desse elemento químico. Aqui nesse caso aqui é o carbono. Carbono, se você olhar na tabela periódica, ele vai ter um número atômico.
número atômico do carbono é 6, né? E embaixo nós temos a massa dele, que é 12. O que é esse 6 e o que é esse 12? O número atômico é o número de prótons. Que no caso do carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons. O número atômico dele é 6. E a massa é a soma dos prótons mais os nêutrons. No caso aqui do carbono, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 nêutrons. 6 mais 6, quem é bom de matemática aí? 12, né? 12 é a massa. Massa atômica. Aqui no caso do carbono é 12. E se for o nitrogênio, por exemplo? Nitrogênio, o número atômico é 7 e a massa é 14. Qual que é o número de nêutrons do nitrogênio? 14. E o número de elétrons? O número de elétrons é igual ao número de prótons. Então não varia também, sempre vai ser 7. Se tem 7 prótons, tem 7 elétrons, tá? Caso contrário, o átomo ele fica instável, ele se torna um íon, tá? Para ver a estrutura atômica, a tabela periódica. Só através desse esquema aqui de número atômico, o cientista, agora que eu não estou lembrando qual é o nome dele, ele descobriu então uma forma de agrupar os elementos químicos, porque a gente tem vários elementos químicos, né? Se não me engano, são 118 elementos químicos, né? E desde hidrogênio, hélio, carbono, nitrogênio, ouro, prata, entre outros, ferro. Então, e tentaram agrupar pela massa atômica, mas só que não deu muito certo. Por quê? Porque a quantidade de massa atômica nem sempre ela é crescente. Então, optaram por agrupar de acordo com o número atômico. Aí deu certo, aí ficou lá o hidrogênio, que o número atômico dele é 1. Aí nós temos lá do outro lado da tabela periódica o hélio, que o número atômico dele é 2. Aí do lado de cá de novo, nós temos o, não estou lembrado agora o nome, que o número atômico é 3. Depois o número atômico 4. O berilo, que o número atômico 5, né? Não lembro agora qual é o nome do, acho que é B, uma coisa assim, né? E assim por diante. Aí do lado de cá nós temos o 6, o 7, o 5, o 6, o 7, o 8 e assim por diante. Então nós temos a ordem, no caso que é o número atômico, e nós temos as camadas, né? As camadas é de acordo com o número de camadas eletrônicas que cada elemento químico tem. Aí você vai precisar entender o modelo atômico de Bohr para poder entender o que são essas camadas eletrônicas, ok? Gente, tentei dar uma explanada aqui rapidinho, só o principal, tá? Espero que vocês tenham entendido, o conteúdo é meio complicadinho mesmo, mas espero que vocês tenham pegado pelo menos o básico para poder vocês não ficar perdidos nos próximos capítulos, tá? Bom final de semana para vocês e até qualquer dia desse.